Olá, prezados, são dia 17 de setembro. O vídeo de hoje vamos ver o Tratado Penal Internacional, que trata do Estatuto de Roma, principalmente no capítulo dos crimes contra a humanidade. Essa semana, pessoal, a doutora Ludmila Lins Grillo, uma ex-juíza, né, que foi cassada, né, por atos antidemocráticos, ela publicou uma importante matéria na sua plataforma do Locals, que é uma plataforma americana, sobre os crimes contra a humanidade que são praticados quase que diariamente aqui no Brasil, pelo nosso regime político, pelas altas cortes judiciais e pelas demais autoridades, Polícia Federal, enfim, pelas autoridades que estão na burocracia estatal do país e no regime lulopetista. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, pessoal, indiretamente ou perfeitamente enquadrável no artigo 7º do Tratado Penal Internacional, que se chama do Estatuto de Roma. Então, lá tem um capítulo chamado dos crimes contra a humanidade. Começa no artigo 7º e esses crimes contra isso aí. E talvez seja por isso que o atual governo, o lulopetista, está aflito, está apavorado e não quer mais a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, que é uma coisa prevista em lei e é uma coisa que está na Constituição. Nós temos que cumprir os tratados internacionais que nós somos signatários. Então, esse chamado Estatuto de Roma foi assinado por 60 países na época, lá em 2002. Claro que dentre eles o Brasil, exceto aqueles países que são de esquerda, ou comunista, ou ditaduras, autocracias, como por exemplo China, Cuba, Coreia do Norte, Rússia, Nicarágua, Síria, Irã. Todas essas ditaduras, seja ela do jeito que for, elas não se enquadram, não querem se submeter a essas regras internacionais, porque eles praticam abusos e crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos todos os dias, principalmente naqueles países lá, Síria, Irã e tal. E o artigo 7º desse artigo, chamado Estatuto de Roma, ele prevê que, como crimes contra a humanidade, aquelas agressões contra a população civil por meio de múltiplas práticas e atos estatais, aí, atos de policiamento ou atos de repressões por meio de uma organização, que pode ser uma polícia, pode ser uma força armada, pode ser uma organização judiciária, ou órgão do poder, né, um ministério, o próprio poder. E aqui, portanto, pode se enquadrar o STF, né, que é os seus ministros, todos os seus ministros, né, o STJ, o TSE, e também, né, as Forças Armadas, a Polícia Federal, etc., que se enquadram nesse estatuto aqui. Então, por crimes de tortura, por exemplo, que fala ali no artigo 7º, o crime de tortura ele é previsto numa lei, a Lei 9.455, de 7 de abril de 99, ainda no tempo do Fernando Henrique. Então tem uma lei especial que define os crimes de torturas e dá outras providências. Essa lei está em vigor, é constitucional. Então diz ali no artigo 1º, constitui crimes de tortura, abre aspas, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, e o inciso A diz, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Inciso B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Inciso C, em razão de discriminação racial. E aí vai. Tem diversos incisos ali. Então, essas prisões ilegais, essas perseguições, privações da família do preso até do dinheiro, fecha as contas bancárias da pessoa, deixa o cara numa cela fechada, em regime fechado, 90 dias, 9 meses, como já fizeram com muitos aí. Isso é crime contra a humanidade, isso é tortura. Está definido em lei como tortura. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Isso tem que acabar. Não diziam que a Lava Jato torturava as pessoas porque prendia até o cara confessar? Pois agora estão fazendo a mesma coisa. Fizeram com o coronel do Exército, fizeram com o jornalista Oswaldo Eustáquio, fizeram com o jornalista Macedo, estão fazendo com o jornalista Alan Frutuoso, que está preso há quase um mês já. Então, meus amigos, o artigo 7º, a linha 1, letra E, o referido diploma internacional, ele considera crime contra a humanidade a prisão ou outra forma de privação da liberdade física do indivíduo,
e com as graves violações das normas fundamentais do direito internacional. E o nosso direito penal e o nosso direito constitucional, nem vou falar, porque aqui os direitos e garantias fundamentais eles rasgaram tudo. Então, no caso, o devido processo legal, que não existe, o sistema acusatório, que foi relegado ao segundo plano, né? Uma corte faz tudo, acusa, persegue, pune, é ao mesmo tempo vítima e julgador. Então, são esses institutos internacionais aí, são considerados como fundamentais para o processo penal e para a justiça, e o que enquadra o Brasil nessa violação. O Brasil está enquadrado na violação de direitos humanos e direitos, crimes contra a humanidade. Então, eu cito um exemplo: condenar alguém sem crime, como já foram condenados vários aí, condenados por fake news, por milícia digital, por atos antidemocráticos. Isso aí é um absurdo, isso não existe. Não existe crime sem lei anterior que o defina. A Constituição Federal nossa fala isso. Tá? Os juristas aí, data vênia, né? Por favor. Então, ainda que nós temos o artigo 7º, número 1, a linha 1, letra H, que prevê também o crime contra a humanidade, a perseguição de grupo ou coletividade por motivos políticos. É o caso de perseguição, tu é do partido tal, persegue o cara até a morte. Então, o Estatuto de Roma, ele prescreve e descreve que tal perseguição, essa privação intencional, é grave e ataca os direitos fundamentais e violação de direitos internacionais por motivos relacionados com a identidade de um grupo, de uma coletividade ou uma causa, né? Seja lá a causa que for. Então, a direita e os conservadores aqui no Brasil, os jornalistas, youtubers, e como foi o caso aí de Daniel Silveira, que está preso, o Roberto Jefferson, que está preso, o jornalista Wellington Macedo, que a polícia foi buscar ele lá dentro do Paraguai, invadiram o país e foram buscar, o jornalista Alan Furtuoso e dezenas de outros que estão presos ou com tornozeleira, que estão sendo perseguidos. Isso é crime contra a humanidade, tá claro. A doutora Ludmila deixou muito claro isso, ela falou de forma técnica, ela é uma pessoa que entende muito de direito, tem 20 anos de experiência na área do direito processual penal, foi juíza, né? Trabalhou no Ministério Público também. E eu, meus amigos, aí eu tenho mais, eu me formei em 1990, eu tenho mais de 20 anos de, digamos assim, de experiência e de vivência, né? Na área do direito, né? Sou um operador do direito, trabalhei em tribunal de júri, trabalhei em tudo que foi coisa que possa se imaginar, e a gente conhece um pouco, a gente lê bastante, eu tenho literatura sobre isso, eu estou sempre estudando, e a gente vê. Então, o Decreto-Lei 4.388, de 25 de setembro de 2002, assinado pelo Fernando Henrique, ele promulgou o Estatuto de Roma, né, do Tribunal Penal Internacional. Esse estatuto, ele tem 128 artigos, e ali está recheado de coisas que o Brasil se enquadra absolutamente. Então, esse decreto vocês encontrarão no Google ali, só botar Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002. Junto com o decreto está anexado o Estatuto de Roma, que é um calhamaço, são várias folhas, 128 artigos, mas se você imprimir ou gravar no seu tablet ou no seu computador ou celular, você vai ler tudo ali e vai ver que o Brasil está enquadrado muito ali. Por isso que o Dino e o Stalinassi estão apavorados, querem revogar, querem sair do Estatuto de Roma, eles querem sair dessa lei aí, porque eles estão vendo que eles vão ser enquadrados. Eles vão ser enquadrados nesse crime contra a humanidade aí do Estatuto de Roma. Por isso que eles querem sair. Então, pessoal, para encerrar, eu deixo para vocês aqui um livro muito interessante, que é um livro polêmico, uma coisa para a pessoa raciocinar, é um livro lógico, diz assim, O Holocausto Judeu-Alemão, de S.E. Kastan, editora Revisão, 1998, vocês acham no Google de graça. É um livro fantástico, é um livro bastante denso, mas muito interessante. Ele conta tudo o que aconteceu com a Alemanha, que era o maior país da Europa, e depois virou uma coisinha bem pequenininha, porque eles perderam todo o território, foi tomado pelas outras nações. Conta toda a história do nazifascismo, conta a história do povo alemão que não sabia de nada, porque lá só existia uma emissora estatal e o departamento de propaganda alemão, lá do Goebbels,
que fazia propaganda enganosa para o povo. Então, muita gente inocentemente desconhecia as barbaridades que eram feitas atrás das masmorras lá nos campos de concentração. E deixa um filme aqui também maravilhoso. É um documentário que uma pessoa fez. É 1 hora de documentário, mas o cara foi muito técnico. Ele explicou como foi o Holocausto, como é que começou, como é que terminou, todos os desdobramentos, com fotografias, com documentos. É um documentário fantástico, muito mais do que uma aula. Então, quem quiser, acesse o link aqui na descrição e vejam esse documentário sobre o Holocausto da Alemanha nazista. Vocês vão saber tudo. Então, tudo que está naquilo ali, parece que eu estou vendo o Brasil. Parece que eu estou vendo o Brasil atual. Aquelas coisas tudo feito debaixo do pano. Os corruptos apoiando o ditador. Parece que eu estou vendo o Brasil. Eu fiquei assombrado. Vocês vão se chocar. Porque uma coisa que aconteceu há 80 anos atrás, parece que foi agora. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, parece que está acontecendo agora. Tudo aquilo ali. Os tribunais alemães perseguindo pessoas, amando dos ditadores. É uma coisa pavorosa, pessoal. Então, para vocês se conscientizarem da situação terrível que nós estamos vivendo, eu recomendo isso aí. E até amanhã, até o próximo. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, por favor. É muito importante.